Olá, eu sou o pastor Djalma Martins e esse é mais um momento com a palavra. Desde já eu gostaria de agradecer a todos que têm crescido conosco no nosso canal, que já são inscritos, e a você que ainda não é inscrito, se inscreva. Não se esqueça de deixar o seu like, de acionar o sininho da notificação para você receber, sempre a informação de que foi lançado mais um vídeo. Esse canal é para as pessoas que realmente prezam, pela reflexão na palavra de Deus. Você que está cansado aí de promessas, que não estão na Bíblia, de análises bíblicas que não existem, meias verdades, se você está cansado aí de ouvir, palavras mágicas e deseja realmente meditar na palavra de Deus e crescer, praticando a palavra de Deus, aqui com certeza você vai encontrar um conteúdo, que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a se santificar, se fortalecer e a encontrar, saídas dentro da própria palavra. Hoje eu gostaria de meditar com você sobre uma declaração de Jesus para Marta e Maria, quando ele diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Está em João, no capítulo 11. Depois eu vou deixar aqui o título, e também o texto bíblico na descrição, para que você possa ler. É importante que você leia, que você medite na palavra e que você possa tirar mais detalhes dessa mensagem. João capítulo 11, nós vamos deixar para reflexão do versículo 17 ao 44, onde toda a história acontece. Na verdade, no início do capítulo 11, Jesus já recebe o recado de Marta, de que Lázaro, o irmão dela, estava acometido por uma doença muito grave e ele viria a falecer posteriormente. O problema é que Jesus demora ainda a se locomover, a ir ao encontro de Lázaro. E aí, obviamente, Lázaro morre, mas era um projeto de Deus. Jesus, ele tem um projeto, Jesus tem um tempo certo para agir, mas ele deixa uma declaração muito interessante para Marta, quando ele diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Há momentos que a razão se esbarra em impossibilidades. A gente não consegue encontrar saídas pela razão. Parece que a única solução é crer, é a fé, porque a situação já está muito além das nossas capacidades. Esse é o momento vivido por Marta e por Maria, Esse é o contexto em que a história acontece, A doença toma conta de Lázaro e ele vem a falecer. Ao Jesus chegar, e conversar com Marta e, consequentemente, com Maria, elas questionam, que se Jesus estivesse lá antes, ou tivesse atendido no tempo que elas chamaram, o irmão delas não teria morrido. E Jesus fala que, se creres, verás a glória de Deus. Que é possível, para Deus transformar qualquer situação. É possível para Deus mudar qualquer situação que precise de uma ação, de um milagre, de uma intervenção divina. Mas o que levou Marta e Maria a não crerem? Por que elas não conseguiram crer? Por que elas não conseguiram acreditar, ter essa visão de fé, essa visão segura de que Jesus podia fazer algo pelo seu irmão? E nós vamos encontrar aqui no texto, por exemplo, que elas geraram expectativas em torno das suas próprias soluções. Marta e Maria haviam pensado, criado todo um enredo para salvar o seu irmão. Que é correr, falar para Jesus, e ele viria correndo, e antes que a doença se instaurasse, antes que a morte chegasse, Jesus ia curá-lo. Elas colocaram isso na cabeça delas e pagaram alguém que fosse até Jesus e explicasse para ele a situação e que ele corresse, que ele viesse rápido. Então Marta e Maria geraram uma expectativa de que tudo tinha que ser feito no tempo delas, na forma delas, dentro da solução que elas esperavam que Jesus apresentasse, que ele ia chegar correndo, ia curar o irmão, ia voltar e tudo voltaria ao normal. Por não ter acontecido assim, elas não conseguiram crer. As expectativas não atendidas, o jeito que elas haviam planejado que tudo acontecesse,
não aconteceu. E aí gerou uma decepção, né? Gerou uma angústia, gerou um sofrimento e elas deixaram de crer. Não conseguiram crer suficientemente para que o milagre pudesse acontecer. Quando Jesus fala assim, não tenho dito que se você crer verá a glória de Deus, elas já haviam se posicionado de uma forma decepcionada, porque o plano não deu certo. É assim que acontece conosco. Quando nós planejamos tudo, organizamos tudo, e não acontece do jeito que nós planejamos, do jeito que nós pensamos que tem que acontecer, geralmente vem a decepção, geralmente vem a angústia, geralmente vem o sofrimento. E nós perdemos a noção de que, mesmo que as coisas não aconteçam como nós queremos, no tempo que queremos, na forma que queremos, Jesus está sempre no controle de todas as coisas. Outra coisa aqui que impediu Marta e Maria de crer é que elas foram dominadas pelas circunstâncias e não pela fé. Não estou aqui fazendo uma crítica a Marta e Maria, claro, né? Você perdeu um irmão. Duas mulheres, né, solteiras, aparentemente, é o que o texto coloca aqui, que dependia desse irmão, né? A renda, a honra, o cuidado da casa. Nesse período era assim, né? As mulheres tinham que ter uma figura masculina em casa e elas perderam o irmão. Elas estavam perdidas, elas estavam sem saída. Então, a decepção foi muito grande. A situação era trágica, realmente. O irmão morreu e elas estavam sem o irmão em casa, sem a figura masculina, sem o responsável, sem o cabeça da família em casa. Isso mexeu com a fé, mexeu com a confiança. Existem circunstâncias, situações que nós vivemos que mexem com a nossa confiança. Porque, aos nossos olhos, toda a estrutura que nós já construímos, já montamos, né, já edificamos na nossa vida, às vezes parece que ela foi desconfigurada, que ela simplesmente caiu, que não há mais estrutura. E quando as circunstâncias começam a determinar o nosso comportamento, a nossa fé perde espaço, perde efetividade e perde objetividade. Então elas começaram a perceber que acabou, tudo acabou. Não adiantava mais. A esperança de Marta estava na eternidade. Ela fala, sim, Senhor, eu creio que o Senhor vai ressuscitar o meu irmão. Não agora, mas para a eternidade. Jesus fala assim, se creres, verás a glória de Deus. Jesus tinha uma solução imediata para aquele momento, mas as dificuldades, o tamanho, né, das circunstâncias, das situações que elas estavam vivendo naquele momento, não permitiram que elas continuassem crendo e recebendo assim o milagre do Senhor. Outro problema que elas também tiveram, por isso elas não conseguiram crer, foi ter enquadrado Jesus, né? Colocado Jesus dentro de um quadro de possibilidades. Ele podia fazer, mas não ressuscitar, não trazia vida ao irmão naquele momento, mas para a eternidade. Elas colocaram Jesus dentro de uma circunstância em que o poder dele ficou limitado para elas. Elas não conseguiram crer em Jesus como aquele que estava acima e sobre todas as coisas. Elas assim, sim, Senhor, eu creio que na ressurreição dos mortos o Senhor vai ressuscitar o meu irmão. Mas Jesus estava falando de uma ressurreição imediata para aquele momento. E elas enquadraram, principalmente Marta, enquadrou Jesus dentro do pensamento daquilo que ela acreditava que ele podia fazer. E não, né? É como se ela tivesse pegado ele e colocado na intensidade, na qualidade da fé que ela tinha. Jesus está muito acima da nossa fé. Está muito acima da nossa qualificação de fé, do que podemos acreditar. E eu gostaria que você entendesse, acima de tudo, que a despeito do tamanho da minha fé ou da qualidade da minha fé, isso não interfere no poder de Jesus. Isso não determina o poder de Jesus. Não é a minha fé, como nós ouvimos em vários lugares, né? Que é a nossa fé que vai determinar se Deus vai fazer ou não, mas sim o projeto de Deus. Repare, quando você começa a ler o texto, que Jesus já tinha um plano anteriormente, de se demorar para chegar e ressuscitar Lázaro, para que outros também pudessem crer. Então, a intensidade, o tamanho da fé de Marta e de Maria não foi capaz de interferir no poder de Jesus, porque já havia um plano. Jesus já havia planejado ressuscitar Lázaro. Então nós não podemos enquadrar o poder de Jesus
né, a nossa fé. Ele está muito acima da nossa fé. Mas como é possível crer para ver a glória de Deus? Agora que está essa resposta. Como é possível crer? Primeiro, é possível crer, né, vendo a glória de Deus, aceitando o fato de que mesmo quando nós perdemos o controle, isso fica muito claro no texto, Jesus nunca perde o controle da situação. Eu posso perder o controle, a minha vida pode parecer que ela está sem controle, mas jamais eu posso me esquecer de que Jesus tem o controle de todas as coisas. Quando ele se demora ainda para sair e visitar Lázaro, ele estava no controle. Quando ele chega e a morte já havia alcançado Lázaro, ele continua no controle. Quando ele declara as palavras para Lázaro ressuscitar, ele revela o controle. Jesus está no controle da sua vida. Independente das situações, das circunstâncias, Jesus não perde o controle. Jesus continua no controle. Ele é o Senhor de todas as coisas. Preciso também crer, nós precisamos também crer, para que vejamos a glória de Deus nas situações que estamos vivendo. Precisamos crer compreendendo que mesmo quando a situação, né, diz respeito a nós, só a nós, a resposta de Jesus não se limita apenas à nossa vida. Entenda isso. Eu posso estar precisando de um milagre. Eu posso estar precisando de uma cura, de uma intervenção, de uma mudança, de uma transformação. Mas a resposta que Jesus vai trazer, essa necessidade que eu tenho, não diz respeito apenas à minha vida, mas a muitas outras pessoas que estão à minha volta. Jesus fala que ele estava indo para ressuscitar Lázaro, não só para devolvê-lo a Marta e Maria, mas também para fortalecer a fé dos discípulos e das pessoas que estariam lá, para plantar no coração de outras pessoas que ele é o Senhor. Então, quando Deus age em nossa vida, quando Jesus age na minha vida e na sua vida, não é apenas para responder a uma necessidade que eu tenho, não é apenas para transformar uma realidade que eu estou vivendo, o que você está vivendo, mas também é para alcançar outras pessoas através das nossas vidas. E por último, não menos importante, nós cremos vendo a glória de Deus quando cremos obedecendo, mesmo que estejamos contrariados com a ordem de Jesus. Obediência é tudo. Quando Jesus pede para tirar a pedra, né, que estava fechando o túmulo, Marta diz que o irmão dela já havia morrido há 4 dias e já cheirava mal. E realmente, naturalmente, o problema não tinha solução. Naturalmente, um morto não ressuscita. Naturalmente, um defunto não cheira bem. Naturalmente, não há solução para a morte. Mas Jesus está acima de todas as coisas. Mas o poder que Jesus tem está acima de todas as coisas. E ele fala, se creres, verás a glória de Deus. E ele manda tirar a pedra. A obediência nesse momento tira a pedra. A obediência nesse momento vence o bloqueio. A obediência nesse momento se coloca na dependência total de Jesus. A obediência nesse momento provoca o milagre que Jesus realizou e realiza na sua vida e na minha vida. Obedecer gera a consequência do milagre, gera a consequência da ação de Deus. Precisamos remover esses obstáculos que estão entre nós e a obediência precisamos ter ao Senhor Jesus. Porque quando obedecemos, o milagre acontece e nós vemos a glória de Deus. Que Deus te abençoe mais uma vez, em nome de Jesus.